estas formações é aí no seguimento daquilo que nós fizemos, que os da casa já conhecem, que fizemos no início da época. E continuamos a refletir, continuamos a aprender, a trocar ideias, por isso é que estamos aqui também pessoas de outros clubes, também nesse sentido. E portanto, nesta lógica vai estar aqui o Álvaro, que neste momento é treinador adjunto no Vila Mian, e seguir será a apresentação aqui do Luís Pinto, que é treinador adjunto dos séniores do Trofense. Ambos estão a treinar os clubes de séniores. E depois o Dr. Pedro falar um bocadinho sobre dentro da linha do que tem falado aos nossos treinadores e aos futebol, se enquadrarem um pouco na temática, a questão da coisa das equipas, o team building e a confiança. Estes serão os três temas que serão abordados. No final, abriremos este momento também por perguntas e respostas e contamos também com o vosso contributo para este momento de reflexão e que se requer também de aprendizagem. Vou dar a palavra para o Mais boa noite, meu nome é Álvaro. Como o Fernando disse, venho para este lado para me dar mais jeito. Eu estou como adjunto dos séniores de Vila Mian, mas a minha principal atividade é trabalhar em técnica individual e é isso que eu venho apresentar hoje, que é um tema que ainda não é muito falado, mas que já trabalho em técnica individual há cerca de 8 anos e é um tema que lá fora está a arrebentar por todo o lado. E aqui, pronto, eu vou fazer uma pequena abordagem a algumas metodologias e depois entrarei neste campo da técnica individual. Aqui o primeiro slide tem a ver, para nós estarmos todos a falar o mesmo, eu não vou dar uma certeza absoluta, eu vou falar de um tema que, na minha opinião, na minha Álvaro Madureira, funciona e é uma situação de potenciação de atletas, mas não é a única que leva ao sucesso. A mim leva-me, já me ajudou, mas há outras, há diversas formas de trabalhar e diversas formas de nos levar ao sucesso. Certo e errado, eu não sou ninguém, vocês terão a vossa opinião e cada um trabalha à sua forma. Começando pelas metodologias, nós temos três grandes formas de trabalhar. A periodização convencional, o treino integrado e depois a periodização tática, que é aquela que mais se fala atualmente. Na periodização convencional, levanta-se logo uma questão à partida, que é a orientação do treino para o modelo de jogo. Será que é orientado, será que não é orientado? É a questão que eu levanto, porque a base desta metodologia é o trabalho físico. Tudo o resto advém do trabalho físico. Quer seja o técnico, o tático e o psicológico. Desculpem, o técnico e o tático normalmente advém de treinos de posse de bola. Mas o físico é a base desse exercício. Em termos do integrado, nós temos o jogo. O integrado o que faz é partir o jogo em bocados e a partir daí vamos desmontá-lo. O meu treino vai ser sempre com base no jogo. Eu vi uma situação que não correu bem e vou recriar no meu treino. Isso é o que diz o método integrado, que nós vamos dividir o treino nas fases que o jogo tem. E por último temos a metodologia, a periodização tática, que o tático é o centro, e tudo o resto advém do trabalho tático. Nós temos o nosso modelo de jogo, não há nenhum exercício que só tenha parte técnica, não há nenhum exercício só físico. Um jogador, a partir do momento em que está apto, terá que fazer o treino de equipa, que é tático. Sempre exercício coletivo, sempre com as linhas orientadoras do nosso jogar. Aqui foi o professor Vítor Frada que criou esta situação, esta metodologia, e nós temos aqui um texto que realmente resume, ou melhor, eu é que resumi o que o professor Vítor Frada diz, que todo o exercício, tudo o que nós fazemos no nosso treino está com um modelo de jogo por cima. Depois entramos na técnica individual. Técnica individual, eu pus aqui um logotipo da IFT. A IFT é uma entidade de potenciação de indivíduos da modalidade de futebol. É uma entidade que por acaso foi criada por mim e que começou os seus primeiros passos a nível prático, começou aqui nas instalações do Sr. Adoro. A IFT, como vocês vão perceber, levanta logo a partir de algumas dúvidas. O que é a técnica individual? Porquê é que se faz técnica individual? Quais são as vantagens? Para quem e como é que se faz? Eu vou responder o mais breve possível a todas elas. Primeiro, o que é a técnica individual?
eu considero que temos dois grandes pontos. Temos relação com bola, que é aquela capacidade do atleta que ele tem de dar toques, de fazer bicicletas, de dar volta ao mundo, de brincar com a bola. Tudo que seja relação com bola, tudo que seja manipulação, eu considero que é relação com bola. A técnica individual é um ponto à parte, que é passe, na minha óptica é passe, recepção, remate, condução, finta, drible, cabeceamento, proteção de bola, técnicas defensivas e toma de decisão. Para mim, a toma de decisão é mais importante, porque se nós tivermos tudo o resto, mas não tomarmos a decisão correta, não vai funcionar. Ou seja, muitas das vezes nós vemos um jogo e só achamos que o Messi é que é bom tecnicamente, porque o Messi finta bem, mas o passe é a técnica individual. Um jogador que não falha passe é forte tecnicamente naquela vertente. Tá? Porquê? Desenvolvimento e potenciação individual do atleta. É este o porquê. É esta a razão que me faz gostar de técnica individual, que me faz trabalhar, pensar e todos os dias levantar-me e tentar desenvolver este tema. Porque eu acredito que nós, se trabalharmos bem técnica individual, vamos desenvolver o atleta no seu todo. Vantagens. Primeiro, a tirar vantagens ao atleta. Ponto. Porque ele adquire competências, adquire conhecimento para pôr em prática, aonde? Na equipa que representa. Ou seja, o trabalho técnico, para mim, é sempre um complemento àquilo que se faz no clube. Eu posso ter um guarda-redes que joga no clube A, B ou C, treina comigo técnica individual e eu não vou contra aquilo que o treinador diz, porque eu só faço trabalho técnico, e o treinador no clube faz trabalho tático e de grupo. Pode fazer técnica, não digo que não faça. Mesmo que o faça, nunca está a ser um trabalho contraditório àquilo que eu também desenvolvo com o atleta. Por isso, primeiro o atleta tira logo partido e depois o clube, porque o treinador vai ter um jogador mais apto para jogar. Temos duas dimensões, eu divido isto em duas dimensões. As componentes cognitivas, que são fundamentais, é poder de decisão, confiança, iniciativa, criatividade e improviso. O jogador que tenha e consiga aumentar estas 5 competências cognitivas, eu considero que está no bom caminho para chegar a um jogador top. A outra é a parte de campo, é a componente motora, em que temos a capacidade coordenativa, que no meu entender a mais importante é a lateralidade, saber trabalhar com os dois pés, as duas pernas, ter a perna esquerda ou direita como dominante, independentemente se eu destro ou esquerdo, ter sempre a capacidade de ter uma ou outra como dominante. E depois é a habilidade técnica, que é a situação da parte prática que eu falei anteriormente. Para a equipa, como é óbvio, tem vantagens em que o atleta faça técnica individual. A primeira razão que eu aponto é que o jogo coletivo é o somatório resultado das ações individuais. Tudo o que se passa no jogo são ações individuais que, juntando uma ação individual minha, o meu colega a seguir, dá um trabalho coletivo. Mas se eu, como indivíduo, não conseguir estar dentro do contexto coletivo, e eu, individual, estou a prejudicar o meu coletivo. Logo, eu considero que as ações individuais são o somatório para o jogo coletivo. A segunda razão é que a equipa será mais forte e dominante coletivamente quanto maior for a capacidade técnica individual dos seus atletas. Isto porque o treinador tem mais ferramentas, o treinador com jogadores aptos tecnicamente pode exigir mais, pode ele próprio ter maior criatividade e pedir situações mais complexas, porque sabe que a equipa vai conseguir dar resposta a nível técnico. Porque o jogo cada vez mais está a ser técnico-tático. Certo? E se nós pedimos a complexidade a nível tática, também estamos cada vez mais a pedir complexidade técnica e nós temos que fazer alguma coisa para que o jogador seja mais forte tecnicamente. E aqui está a relação atleta-equipa. As bolas são os atletas, o círculo cinzento é a equipa. E o que eu defendo é que se nós, se maximizarmos as capacidades individuais de toda a gente, nós vamos ter o resultado que é uma equipa mais forte. Está certo? Nós conseguirmos aumentar as minhas capacidades do meu colega, nós passado 3, 4 semanas, 2 meses, vamos ter um indivíduo mais forte, mais capaz. E isso vai se repercutir na qualidade de equipa, no jogo da equipa. Em termos de IFT,
nós dividimos isto em 3 fases: formação, aperfeiçoamento e especialização. Nós trabalhamos com formação e com séniores também. A formação considero que é até aos 14 anos e fazemos trabalho específico, só de cariz técnico. Ou seja, eu não me interessa se um atleta de 10 anos é ponta-lança, central, ala, não me interessa absolutamente nada. Eu vou fazer com ele o mesmo trabalho que faço com o defesa esquerdo, direito. Porquê? Porque ele vai ganhar competências técnicas e ele está numa idade que não sabemos se daqui a 10 anos vai ser aquela. A partir dos 15 anos, onde ele já tem uma noção de onde joga, ele já sabe ou já tem características que nos podem dizer: este jogador em ponta-lança, quanto muito vai jogar a extremo, e nós aí o que fazemos é um trabalho de aperfeiçoamento. O jogador diz-nos qual é a posição que desempenha, qual o comportamento básico que o treinador pede, e então aí conseguimos fazer um trabalho de aperfeiçoamento. E por fim temos a especialização, que aí já é sénior. Um sénior poderá ser adaptado a uma segunda posição, mas já tem a posição dele, e aí o trabalho já é muito direcionado e enquadrado, como eu tenho ali no penúltimo ponto, ao modelo de jogo. Nós aí precisamos de uma interação com o treinador principal da equipa para conhecermos o que é que o treinador pretende daquele jogador, para conseguirmos dar as ferramentas técnicas que o enquadrem da melhor forma no jogar da equipa. No cúmulo, temos aqui em primeiro lugar, começando por baixo, a relação com bola, que é a base. Achamos que a manipulação da bola é fundamental. Depois temos o analítico sem oposição e, como progressão final, contextualização da componente dentro da especificidade do jogo. Nós temos 4 formas de aumentar o rigor, a dificuldade e como progressão, que é variando a velocidade, variando o espaço, o número e a complexidade do exercício e do número de jogadores. Como, em termos de clube, achamos, e como vamos mostrar, tenho um slide disso à frente, o treino individual pode ser feito antes, depois do treino, por norma antes, para o jogador, porque como não é um trabalho excessivamente físico, não há grande carga, é mais de assimilação, pode facilmente fazer isso. O meu exemplo recente é que nós fazemos isso antes do treino e corria bastante bem. Como IFT, nós fazemos um treino semanal, onde recebemos atletas, nomeadamente neste momento de formação, de vários clubes, juntam-se connosco ao domingo e nós fazemos um trabalho técnico individual com esse grupo. Todos os domingos isso acontece, independentemente se temos 10, 15, 20 ou 5 atletas. Os que estão inscritos podem, vão, não podem, não vão, e vão na semana a seguir. E também funcionamos em cursos técnico individual. Isto o que é? São semanas, são períodos em que os atletas não estão a ter aulas e nós o que fazemos é juntá-los, concentrar treino das 9 da manhã às 6 da tarde, em que passamos o dia a treinar. Fazemos um horário, quer seja passe, recepção, e estamos o dia todo, durante normalmente 5 dias, a fazer treino de técnica individual. Por fim, vou-vos apresentar algumas notas que acho importantes, que é, eu fiz a minha tese de mestrado nesta área, técnica individual, e dos 6 treinadores de primeira liga que eu na altura inquiri, eu fiz esta pergunta, que foi quais os aspectos importantes para uma boa planificação do treino. Todos eles, e normalmente, e como já seria de esperar, disseram que a definição do modelo de jogo é fundamental. A tática é o centro do planeamento, mas houve 2 já na altura que acharam que fazer uma boa planificação individual que era importante. Por isso, eles já têm noção, e mesmo em primeira liga, que isto é importante. Não é por acaso que o Porto faz. O Porto tem o Peipinho que faz isto com a formação e depois com o sénior. O Braga faz através do Mate de Corver, tinha lá o Vicente, entretanto já tem outro. Por isso, os clubes fazem, podem escondê-lo, mas já fazem. Enquanto isto lá fora é feito aos pontapés, cá, ou por trás das costas, ou não, mas já começa a ser feito. Outra pergunta que eu lhes fiz foi qual a importância dada ao trabalho individual. 2 responderam relativa, os outros muita. Se realizam ou não. 4 disseram que realizavam com frequência e 2 realizam pouco.
Tipo de trabalho individual. Eu aqui só lhes perguntei que tipo de trabalho individual é que fariam. E dois, ou que faziam, desculpa, dois disseram que faziam um físico, os 6 disseram que faziam técnico e 3 disseram que faziam tático. Como nota, e aqui, trabalho sénior, temos aqui duas notícias, que foi, eu pus a preto a parte fundamental, aqui é o cadete que diz, ele primeiro começa por dizer que acha graça aos treinadores que se queixam da falta de finalização. E depois diz aqui que para se melhorar é preciso ter treinadores específicos de pontas de lança, como se tem de guarda-redes. No meu ponto de vista, cada vez mais o treino técnico individual vai ser introduzido como uma vertente do treino desportivo. Como é o treinador de guarda-redes, porque eu não faço treino de guarda-redes, porque não percebo, não sei, não faço. E acho que cada vez mais o treinador técnico individual vai começar a aparecer com mais regularidade na equipa técnica. Por último, ali, em relação ao Lisandro Lopes, quando ele chegou ao Porto, diziam, quando chegamos ao Futebol Clube de Porto, não era a opção principal. Desenvolveu-se um trabalho especial no final do treino. Ou seja, ele era submetido, depois do treino da equipa, 2 ou 3 vezes a um treino de avançado. Um treino específico da posição dele, dentro do modelo de jogo dele. E eu achei piada, pus aqui uma expressão do Sérgio Cruz, o treinador adjunto do Apoel, que escreveu como nota no meu questionário esta frase que resume tudo aquilo que eu estive a falar até aqui, que é, ao sermos capazes de identificar habilidades individuais ou coletivas no nosso grupo, é possível que a utilização de exercícios complementares, individuais e ou coletivos, em que esse aspecto seja trabalhado de forma isolada, resulte num acréscimo de competências e no desenvolvimento de habilidades e capacidades técnicas, táticas, físicas ou psicológicas que favoreçam posteriormente o fortalecimento quer individual, quer coletivo da equipa. Quero com isto dizer que o trabalho técnico individual, eu tenho um vídeo para vos apresentar, não prejudica em nada o trabalho do clube, é um complemento. Eu apresentei 3 metodologias, 3 tipos de periodização. Em qualquer uma delas o trabalho técnico se enquadra na perfeição. Em nenhuma delas seria um obstáculo ao crescimento coletivo, mas sim uma ajuda para potenciar os indivíduos e desse modo potenciar a equipa. Eu vou-vos pôr um vídeo rápido sobre... Era na bolinha? Não tem mal. Está lá também, ao lado. É um vídeo de um dos nossos cursos de técnica individual, que já foi realizado cá, em Leça de Balio, em que foi uma das tais situações que os atletas chegavam à nossa beira às 8h30 da manhã, realizou-se aqui no complexo de Leça de Balio, chegavam lá às 8h30 da manhã, começávamos a treinar às 9h, e os pais só os iam buscar às 6 da tarde, que era quando terminava, ou seja, almoçávamos todos juntos, treinávamos todos juntos, tivemos a participação, como vai aparecer à frente, do Ricardo Matos, o guarda-redes da equipa B do Porto, a dar uma palestra sobre as principais dificuldades que eles iam encontrar, as coisas normais. E como podem ver, são tudo componentes técnicos, não há nada tático, é tudo muito ligado à vertente técnica. É um trabalho bastante específico e direcionado. Uma coisa que nós também fazemos aqui é trabalho por grupos homogéneos. Nós aceitamos só atletas federados, porque achamos que este tipo de trabalho não faz sentido para ser para passar o tempo, não é esse o objetivo. Nós damos-lhes as competências, transmitimos as situações que precisam de ser trabalhadas e eles depois executam. E temos também trabalho de guarda-redes, que é uma posição que achamos fundamental também. Aqui seria a hora do almoço. Ricardo Matos numa palestra. Nós aqui tivemos jogadores da grande maioria dos clubes aqui da zona do Porto, porque não há
como não há qualquer problema em termos de ligação a nenhum clube, a IFT não faz parte, nem tem ligações a nenhum clube, acabamos por conseguir chamar a atenção de vários atletas e de vários clubes. Até porque não é nosso interesse, nem nunca será, estarmos associados a um clube. Olha, coordenação. Tivemos também uma palestra sobre nutrição, visto que eles são atletas federados, faz sentido estarem a par daquilo que devem comer, de forma como se devem alimentar. E achamos importante fazer também uma palestra com a parceria com a Nestlé, nos mandaram os formadores deles. Então, é a parte final. Tá, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma questão depois no final também conversamos. Tá? Obrigado. Graças já ao Álvaro da sua apresentação, passar a palavra então ao Luís. Antes de mais, boa noite a todos. Queria agradecer ao Fernando o convite para vir partilhar e aprender um bocadinho neste espaço. Eu não tive qualquer comunicação com o Álvaro quando estive a fazer a minha apresentação, mas alguma das coisas que o Álvaro já apresentou também é desse modo que penso, nomeadamente nas questões técnicas relativamente aos jogadores de formação. Mas mais à frente vou apresentando e vocês vão ver que as ideias batem certas uma com a outra. O Fernando quando me fez o convite, convidou-me, se calhar é melhor, não é? Aquilo aqui não está a funcionar assim. Fernando, quando fez o convite, convidou-me para falar da metodologia de treino. Eu não tenho nenhuma metodologia que defenda na totalidade. Acredito um bocadinho de algumas metodologias, acredito num bocadinho de outras. Mas o que eu acho que é mais importante na nossa criação de um pensar de concepção de futebol é nós estarmos abertos a receber de tudo e depois escolhermos aquilo que achamos que é o mais indicado dentro daquilo que nós gostamos, dentro daquilo que nós idealizamos e depois também dentro do contexto em que estivemos inseridos, com a qualidade dos jogadores, a qualidade do clube que estamos, o material que temos disponível e tudo mais. No futebol eu... mais para trás, acho. No futebol existem 4 dimensões que eu acho que são essenciais, que é a dimensão psicológica, a física, a técnica e a tática, que o Álvaro também já tinha adiantado, e existe um ponto que eu considero fundamental, que é a tomada de decisão. E a tomada de decisão no jogo e no jogador pode ser condicionada, ou melhor, pode ser guiada pela nossa ação enquanto treinador. Podes avançar, se achou, Pedro? Mais? E de que forma é que nós podemos guiar a tomada de decisão? Nós podemos guiar a tomada de decisão, na minha opinião, através de uma estruturação do modelo de jogo, em que nós definimos os princípios de jogo para a nossa equipa. Esses princípios de jogo vão levar a que nós tenhamos uma intervenção no treino direcionado para aquilo que nós queremos, para as ações que nós queremos que aconteçam em jogo e que, através do feedback dado na altura correta, podem ter
podem ter uma influência muito grande na tomada de decisão do jogador. Dos jogadores da nossa equipa. Esse feedback dado na altura certa pode criar uma situação nos jogadores, que eu pus ali reticências, que podes passar para a frente, que são os marcadores somáticos, e eu acho que isto é um ponto interessantíssimo para nós conversarmos. Porque o marcador somático pode ser um marcador somático positivo e um marcador somático negativo. O que é que entendo por marcador somático? O marcador somático é uma situação, imaginemos, marcador somático positivo. Tem um jogador que sempre que recebe a bola no corredor lateral, o nosso modelo de jogo diz que a bola entrando no último terço do campo, nós queremos que ele tire cruzamento. E ele vem sempre para dentro. Faz mais uma finta, faz mais outra, nós interrompemos o treino, paramos. Na minha perspectiva, o feedback deve ser dado quase sempre de uma forma de questão. Paramos o treino e questionamos. Achas que fizeste correto? O que é que deverias ter feito nesta situação? E ele vai pensar e vai dizer, se calhar devias ter cruzado. Se calhar devias ter cruzado, certo? Continua o treino. Mais uma vez, acontece a mesma situação, mesmo jogador, mesma situação, não cruza. António, não achas que devias ter tirado o cruzamento? Não sei o quê. 3, 4 vezes, à quinta vez o António tira um cruzamento sem ninguém dizer nada. O que é que nós, hipoteticamente, poderemos fazer? Parar o treino? Espetáculo! É isso mesmo que eu quero. Chegas ao último terço, tira cruzamentos, os teus colegas têm que aparecer. Espetáculo! O que é que vai acontecer? O jogador vai ter vai dar um sentido ao estímulo, à ação que ele fez, um estímulo positivo, ou seja, eu tirei o cruzamento, o treinador disse, espetáculo, é isso mesmo que eu quero. O que é que vai acontecer? Da próxima vez que ele estiver numa situação idêntica, ele já não vai precisar de pensar, porque as emoções dele já vão atuar tendo em conta aquilo que o treinador quer que ele faça. Da mesma forma, nós podemos estar a dar constantemente marcadores somáticos negativos aos nossos jogadores. E isso nós fazemos algumas vezes, involuntariamente, que é o seguinte, imaginemos que temos um jogador que no último terço do campo até podia soltar a bola mais fácil, mas quis ter um pouquinho mais de criatividade. Perdeu a bola. Se nós nessa altura vamos dar aquele feedback, que atenção, é uma questão difícil, porque eu há pouco estava a dizer que queria o cruzamento e ele veio para dentro, e agora estou a falar de uma questão muito parecida. Nós temos de ter a sensibilidade aqui, que é, ele até podia ter feito o passe, e eu se calhar vou estar a castrar o meu jogador por estar a dar o feedback naquele momento. Mas, se eu for a dar o feedback naquele momento de não faças isso, espera, vem-me disso para passares a bola. Toca a bola ali, o que é que nós vamos estar a fazer? Vamos estar a fazer com que de uma próxima vez, que se calhar até é mais vantajoso que ele vá no 1 para 1, quando vou no 1 para 1, a primeira vez o homem dá-me uma dura, a segunda vez dá-me uma dura, agora vou no 1 para 1, não. Ou seja, estamos a fazer com que a ação dele também seja desencadeada por uma emoção, neste caso negativa, certo? Pus aqui uma frase de António Damasio, que diz que a emoção bem dirigida parece ser o sistema de apoio sem o qual o edifício da razão não pode funcionar eficazmente. Ou seja, nós temos sempre as sensações e a razão quando tomamos decisões, ok? E nós como treinadores temos a função de tentar dar boas emoções nos momentos certos, que é para fazer com que os comportamentos existam mais vezes dentro daquilo que nós queremos para a nossa equipa. Podes fazer, por favor. Agora, dentro das outras... Podes deixar. Dentro das outras dimensões que existem no jogo, é o seguinte, não vou aprofundar muito umas coisas, vou tentar falar um bocadinho de tudo, que é só para deixar também um bocadinho de curiosidade e depois, caso seja necessário, nós estamos aqui também depois daquela parte mais aberta para discutirmos, ok? Mas agora vou falar um bocadinho dentro das dimensões táticas, físicas e técnicas. Aqui a dimensão mais pequena
na minha opinião. Depois a física é a dimensão intermédia e a técnica é a dimensão, a supradimensão, se assim podemos dizer. Quando eu falo das dimensões do futebol neste contexto, eu estou a falar, logicamente não, na minha opinião estou a falar da formação. Porquê? Porque eu acho que na formação, e é isto que eu vai um pouco de encontro ao que o Álvaro já apresentou aqui, eu acho que na formação o mais importante é a técnica e o físico. O físico obviamente que não é pelo método convencional, o físico trata-se da coordenação motora, de conseguirmos desenvolver a velocidade, porque nos miúdos é a altura ideal para nós conseguirmos desenvolver algumas capacidades de velocidade que, através da coordenação com aquela escada de fitness que o Álvaro mostrou no vídeo, também podemos desenvolver bastante bem. E, na minha opinião, a tática aqui é o que menos interessa. Isto porquê? Porque nós não formamos equipas para o futebol sénior. Nós, para o futebol sénior, estamos a formar jogadores. O nosso objetivo é impensável uma equipa subir das escolinhas até aos séniores sempre com os mesmos jogadores. Enquanto, que é o que acontece, um jogador chegamos ao final dos júniores, um jogador fica nos séniores Senhora da Hora, outro vai para o Lessa do Ali, outro vai para o Padroense, outro vai para o Boa Vista, vai para onde for, para que nível for, e o jogador tem que ter a capacidade de se adaptar. Ou seja, eu concordo que nesta fase nós temos de estar focados no individual. Obviamente que depois o futebol é um jogo coletivo, certo? E o individual só se pode fazer sentir dentro da equipa, porque ninguém vai jogar sozinho. E aí sim, eu também concordo que nós temos que ter alguma atenção à parte tática, e também concordo que um jogador, se a partir da formação conseguir jogar numa estrutura de 4-3-3 com um médio defensivo, numa estrutura de 4-3-3 com dois médios defensivos, numa estrutura de 3-5-2, de 4-4-2, e já conseguir interpretar diversas estruturas, diversos modelos de jogo e diversos sistemas, obviamente que eu concordo que isso é vantajoso para a formação do jogador. No entanto, na minha opinião, a técnica é a dimensão supra da formação. Podes passar, por favor? Por outro lado, no que diz respeito ao futebol sénior e também aos júniores, que já estamos a entrar numa fase mais do futebol sénior, profissional, eu considero que a dimensão mais importante é a tática. E considero porquê? Porque a tática deve ser o início e o fim daquilo que nós queremos. Eu tenho como fim que a minha equipa jogue consoante os princípios de jogo que cada um de nós achar que são os mais corretos. E eu tenho como fim que a minha equipa identifique e faça com que as outras pessoas que estão de fora identifiquem padrões de jogo, princípios de jogo. Logo, eu só posso querer que a dimensão principal seja a tática. E depois, obviamente, que é importante trabalharmos o técnico e trabalharmos o físico, mas tudo contextualizado com aquilo que nós queremos para a nossa equipa, para a tática, para os princípios, para a tática, para a priorização tática, por assim se pode dizer, que não sou um defensor a 100% da priorização tática, mas de algumas coisas só, para a nossa equipa. Se eu tenho uma equipa, podes passar à frente, se achou? Se eu tenho uma equipa que tem como princípio circular bola para desorganizar, certo? E tem como subprincípio desenvolvimento nos corredores laterais dos extremos e dos laterais, solicitar cruzamento no último terço do campo e ter as zonas de entrada bem definidas. E se tenho uma equipa que, por exemplo, gosta de uma construção direta,
guarda-redes jogue diretamente no avançado e só constrói a partir do ganho da segunda bola, obviamente que os meus treinos vão ser completamente diferentes se eu estiver a trabalhar um modelo de jogo ou se estiver a trabalhar outro. Uma coisa